Vamos continuar a leitura e comentários do artigo Remoção de fósforo e turbidez de efluentes aquícolas com coagulantes, segunda parte, artigo de autoria de Evelyn, Alden e Richel, pesquisadores do Freshwater Institute do The Conservation Fund, em West Virginia, artigo publicado em 2003 na GA. Vamos agora falar do ponto 4. O ponto 4, ele trata dos testes laboratoriais com o floculador JAR-TEST. Vamos ver. Uma vez que as interações entre o coagulante aplicado na água e as partículas coloidais finamente suspensas são muito complexas, estudos laboratoriais são utilizados para determinar a dosagem ótima, a duração, a intensidade de mistura e o ponto ótimo de floculação. Como diferentes águas interagem de modo distinto com os compostos coagulantes, é melhor do que fazer cálculos matemáticos, trabalhar com modelos matemáticos, para a determinação da dosagem ótima, duração do tratamento, a intensidade da mistura, deve-se fazer esses testes laboratoriais. Você tem resultados bem mais corretos e confiáveis. Por mais de 50, 60 anos, a metodologia JAR-TEST tem sido a técnica padrão utilizada para otimizar a adição de coagulantes e floculantes no tratamento de águas residuárias, efluentes e águas destinadas ao consumo humano. O JAR-TEST é o floculador, que é um equipamento utilizado para otimizar a operação de tratamento químico da água em estações de tratamento de água e tratamento de efluentes, melhorando com isso. Esse JAR-TEST ele possibilita melhora na qualidade da água produzida e a redução dos custos com produtos químicos. O objetivo básico desse equipamento é a determinação do chamado ponto ótimo de floculação, que envolve tempo de operação, de mistura, como também velocidade da mistura em cada fase, na fase de coagulação e floculação. Tratamento de águas residuárias, efluentes e de águas de abastecimento destinadas ao consumo humano. Durante este trabalho, amostras foram colocadas no JAR-TEST, que essas amostras elas foram pegadas diretamente da água de retrolavagem, de filtros de microtela, utilizados em sistemas de produção de aquicultura, de recirculação de água, sistemas comerciais, utilizados para a produção do Arctic Char, que é o Salvelinus alpinus, uma espécie de salmonídeo de águas frias. Portanto, é isso, pessoal. A água utilizada nos testes desse trabalho era uma água com uma qualidade bem ruim, que era justamente a água de retrolavagem dos filtros de tela, não eram filtros de areia, eram esses Rotating Micro Screen Filters, filtros de microtela rotativos, e essa água que foi utilizada lá no JAR-TEST para determinar o ponto ótimo de floculação, utilizando esses dois produtos, o sulfato de alumínio e o cloreto férrico. Nós temos aí a imagem do equipamento que foi utilizado nesse trabalho. Esse daí é o floculador, o JAR-TEST. Vejam que é um equipamento grande, tem 6 jarras ou recipientes, cada um recebendo 2 litros, volume de água, que vai receber o químico, que vai tratar essa água. Geralmente é feito assim. Você aplica concentrações crescentes de um mesmo produto em cada um desses jarros. Por exemplo, no mais à esquerda é o controle, não se aplicou nada.
Aí, à medida que você tem essas jarras à direita, você vai aplicando concentrações crescentes, ou de sulfato de alumínio, ou do cloreto férrico, ou de um polímero de cadeia longa. Aí existem essas pás que estão suspensas, porque nesse caso aí da foto já havia sido concluído o teste. A gente sabe disso porque pode ser observado um corpo de fundo, material sedimentado no fundo de cada uma dessas jarras, mas durante o teste em si, essas pás estão dentro das jarras, movimentando-se, primeiro mais rapidamente, na fase inicial de coagulação, depois mais lentamente, na segunda fase de floculação, e na terceira fase elas param de se movimentar, porque para que ocorra a sedimentação. O que é que a gente observa aí? Tem esse componente na parte de cima, que é o timer, que você programa os tempos, programa as velocidades de giro das pás em RPM, tanto da fase de coagulação quanto da fase de floculação. A gente pode observar aí que no caso dessa foto, o controle, a turbidez se manteve. Você teve uma sedimentação, a gente observa ali, corpo de fundo, na primeira jarra à esquerda, aconteceu uma sedimentação, mas a água ainda manteve-se muito turva, por causa dessas substâncias coloidais, que por terem todas cargas negativas, se repelem reciprocamente e elas não floculam nem sedimentam. Você tem aí também material particulado fino, que não se sedimenta com facilidade. No frasco seguinte à direita, a menor aplicação não foi suficiente para levar a coagulação e floculação do material. A partir da terceira jarra em diante, aí sim você já tem um clareamento significativo da água, você já tem uma dose mínima aí que pode reduzir turbidez da água e levar a um clareamento expressivo. Pronto. Dessa jarra em diante, você tem melhoras, né? Você tem reduções ainda maiores na turbidez. Agora resta saber se isso pode ser considerado como sendo significativo, ou seja, porque quanto maior a dosagem empregada, ou do sulfato de alumínio, do cloreto férrico, claro que os custos do tratamento de água aumentam. O interessante é descobrir a dosagem ótima, que é aquela mínima efetiva, que vai estar aí provavelmente, talvez não na terceira jarra, mas sim na quarta jarra. Você já tem uma melhora significativa na transparência, na redução de turbidez dessa água. A quantidade de material sedimentado é bem maior e você vai trabalhar com dosagens menores quando comparados às duas últimas jarras. Para terminar, comentários sobre essa figura, vejam as mangueirinhas posicionadas um pouco abaixo da metade da jarra, justamente para pegar subamostras de água já tratada. Aí você pode, a partir da análise dessas subamostras, por exemplo, determinação de fósforo reativo, você pode discutir, né, debater sobre a capacidade daquele coagulante, daquele protocolo de coagulação e sedimentação na remoção do fósforo. Porque se a mangueira tivesse mais abaixo, estaria pegando o material sedimentado, não interessa. E se ela estivesse mais acima, pegaria uma água que ainda estava iniciando, né? um extrato de água que ainda estava iniciando o processo de sedimentação. Esse é o JAR teste, pessoal. Eles têm sido usados já há bastante tempo para otimizar a adição de coagulantes e floculantes utilizados no tratamento de água. É sempre o mesmo, vários fabricantes, mas sempre com a mesma disposição de equipamento. São 6 jarras com esses misturadores, geralmente na forma
de paz. Esse foi o ponto 4. Vamos para o ponto 5. O ponto 5, ponto 5 não, o ponto 4.1, ele vai tratar da operação em 3 etapas. Vamos olhar isso daí. Operação em 3 etapas. Os processos de coagulação e floculação consistem em 3 passos ou etapas distintos. Na primeira etapa, que é a coagulação, o coagulante é adicionado à água que está sendo tratada e em seguida se faz uma mistura rápida, vigorosa nos frascos. O objetivo da fase de coagulação, dessa etapa de coagulação, é obter uma mistura completa do coagulante com a água que está sendo tratada para maximizar a desestabilização das partículas coloidais e iniciar o processo de coagulação. Os parâmetros críticos nessa etapa são a duração e a velocidade de movimentação das pás, ou seja, a intensidade da mistura. Esta é a fase de coagulação. Em seguida, a gente tem a segunda fase, que é a fase de floculação, quando a suspensão é lentamente misturada, com o objetivo de aumentar o contato entre as partículas que estão coagulando e facilitar o desenvolvimento de flocos maiores. Portanto, o objetivo é a formação de macroflocos a partir desses microflocos que foram formados na fase de coagulação. Mais uma vez, parâmetros críticos nessa etapa é a duração e a intensidade de mistura realizada em cada uma das jarras. Se você tiver uma intensidade de mistura muito alta, vai quebrar esses agregados, esses flocos que foram formados, esses macroflocos, aí você vai perder material por sedimentação. Menos material vai sedimentar, o processo de tratamento, recuperação da qualidade da água vai ser menor. Agora, se você tiver uma mistura muito baixa, abaixo da necessária, você vai ter o início da sedimentação muito precoce. Antes de que esses macroflocos tenham se formado, você tem uma agitação, uma movimentação insuficiente, acaba sedimentando uma parte do material que poderia, caso ainda estivesse suspenso, contribuir para a formação de flocos maiores e, com isso, uma remoção maior de turbidez. A última etapa é a sedimentação, quando a mistura é encerrada, as pás ficam inertes, elas param de se movimentar, para que ocorra a sedimentação dos flocos que foram produzidos nas etapas anteriores. Então são esses 3 processos. Esse tratamento, ele é formado por esses 3 processos: coagulação, floculação e sedimentação. São as 3 etapas do teste laboratorial realizado no JAR Test. Essas etapas a gente pode considerar que, em larga escala, nas estações de tratamento de água ou de efluentes, também o tratamento químico aconteceria em 3 etapas: aplicação do coagulante, mistura vigorosa, seguida de uma mistura mais lenta para a floculação e, por último, o descanso ou a estagnação da água sendo tratada para a sedimentação do material até o fundo. Existe um vídeo no YouTube, foi produzido pelo Laboratório de Operações Unitárias da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Eu vou passar para vocês o link lá quando esse videocast for publicado, eu vou passar para vocês o link. Vale a pena dar uma olhada. É um vídeo curto, tem menos de 8 minutos, muito didático. Ele mostra claramente
como se faz, como acontece a operação no JAR teste. É explicado passo a passo, desde o início do processo de determinação do ponto de floculação. Lá eles trabalharam no vídeo com o sulfato de alumínio, utilizaram como contaminante ou agente causador de turbidez um corante, e eles fizeram. A gente percebe claramente que uma das jarras você tem um clareamento muito maior da água, que é justamente aquela dosagem ótima de aplicação, no caso do sulfato de alumínio. Vale a pena dar uma olhada, conferir esse vídeo lá da Laboratório de Operações Unitárias da UFMG. Esse foi o ponto 4.1. Vamos para o 4.2, que é montagem do teste laboratorial. Vamos dar uma olhada aqui. Montagem do teste laboratorial. Foi utilizado um jar teste com 6 jarras acrílicas de 2 litros. As pás de agitação trabalharam entre 0 e 300 RPM. Por exemplo, na fase de coagulação, agitação vigorosa, 300 RPM. Na etapa de floculação, isso caiu para 80 RPM. E na fase de sedimentação, 0 RPM. Foram monitorados em cada uma das jarras o pH, a turbidez e a concentração de fósforo reativo. Em relação ao pH, é importante falar o seguinte: os melhores resultados de coagulação, floculação e sedimentação são obtidos em águas com pH de neutro ou alcalino. Por isso é importante corrigir o pH se ele estiver ácido. Lá nesse vídeo lá do pessoal da Federal de Minas, os pesquisadores eles colocam gotas de uma solução de hidróxido de sódio justamente para fazer o ajuste desse pH, para que a coagulação e a floculação tenham maior eficiência. Se você tiver efluentes ácidos, a aplicação desse coagulante e o procedimento de agitação não surtirão o efeito desejado. É necessário, em seguida a aplicação do coagulante, você fazer a aplicação de algum produto alcalinizante que neutralize a acidez. Pode ser a cal, pode ser o bicarbonato de sódio. No caso lá do vídeo foi o hidróxido de sódio. Então foram monitorados basicamente a turbidez da água e a concentração de fósforo reativo. Vamos em frente. Não, vamos olhar aqui o tempo. Estamos com 18 minutos. Vamos dar aqui uma paradinha. A gente retorna já falando sobre os resultados, apresentando os resultados desse trabalho. Até já!